Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, né? Conseguindo manter a rotina de estudos aí, né? E hoje a gente está aqui para a nossa segunda aula. A gente vai falar sobre o sistema circulatório ou sistema cardiovascular, né? Na primeira aula nós falamos sobre o sistema respiratório, que é responsável pelas trocas gasosas aí entre o organismo e o ambiente, ou seja, pela captação desse oxigênio. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular. As células do cérebro, do intestino, de todas as regiões do corpo não podem viajar pelo corpo em busca de oxigênio, nutrientes e água. O sangue ele envia todas as substâncias necessárias para a sobrevivência das células. Lembra quando eu falei para vocês que nenhum sistema ele trabalha sozinho? Os sistemas eles trabalham de forma conjunta, né? Então, se eles trabalham de forma conjunta, eles precisam, né, o tempo todo do auxílio do outro sistema. Então, o sistema respiratório ele capta esse oxigênio, mas ele não consegue distribuir esse oxigênio, né, para todas as células do corpo. Qual o sistema que vai distribuir? O sistema cardiovascular. Através da circulação sanguínea, né, esse oxigênio, os nutrientes e a água, ela vai ser percorrida aí por todo o nosso corpo e absorvido por todas as células do corpo aí de forma igualitária. E o coração é a bomba que mantém o sangue circulando. Se não fosse o coração, esse sangue ele não conseguiria circular. Então, ele precisa de um bombeamento e quem faz isso é o coração. Então, ele é o órgão principal aí do sistema cardiovascular. Aí, um adulto, ele possui cerca de 6 litros, né, de sangue aproximadamente percorrendo o corpo. Aí, a gente tem as células sanguíneas. Elas podem ser de 3 tipos. As hemácias, os leucócitos e as plaquetas. As hemácias são as células vermelhas, tá? Que levam o oxigênio. Essas células que aparecem aí na imagem são as hemácias, essa vermelha, tá? Da sua esquerda. Veja que ela não possui núcleo, ok? Então, é uma célula anucleada. Não participa, né? Não tem, aliás, o núcleo, tá? Toda célula nucleada é aquela célula que não tem núcleo. Na segunda imagem, aí, a gente vê os leucócitos. Os leucócitos são células brancas, ou seja, são células de defesa do nosso organismo. Essas células que nos defendem contra agentes estranhos, infecciosos, como um vírus, uma bactéria, um processo inflamatório, tá? E as plaquetas, que fazem a coagulação do sangue. Quando a gente sofre algum corte, ou alguma ferida, ou algum tecido precisa de uma reparação, as plaquetas que vão fazer a coagulação do sangue. Olha, como se ela tivesse aí, olha na imagem aí, fazendo um amarradozinho dessas células aí para esse sangue coagular no lugar e esse tecido se reconstituir. Aí a gente tem sobre o sistema cardiovascular, sobre hemofilia, que é uma doença genética, ou seja, passada de pai para filho, né? E hereditária, que afeta a coagulação do sangue, ou seja, esse sangue ele não consegue coagular. Nessas pessoas, quando há um ferimento, as células e as proteínas responsáveis pela coagulação não funcionam direito, ou seja, as plaquetas, né? Causando hemorragias intensas. Essa doença, gente, ela ainda não tem cura, mas ela tem tratamento, ok? E dia 17 de abril é o Dia Mundial do Hemofílico aí. Então, portanto, a hemofilia é uma doença sanguínea, né, do sistema cardiovascular. O plasma é a parte líquida do sangue, olha aí na imagem, né? A gente tem essa parte amarelinha, que é a parte líquida, tá? Nele está dissolvido a água, nutrientes e produtos de excreção. É como se fosse o lixo que vai ser eliminado do nosso corpo, essa excreção. Aí a gente vê os glóbulos brancos e plaquetas, ficam logo acima das hemácias, que são as células vermelhas. Quando a gente faz exame de sangue, a gente vê lá o sangue naquele potinho coletor que eles coletam, a gente vê rapidinho essa parte líquida, né, do plasma sanguíneo, né, essa parte líquida do sangue se separa
das hemácias, que é a parte mais viscosa e mais grossa. Aí o sistema cardiovascular, ele é percorrido através de canais. E esses canais são o quê? As artérias, os capilares, as veias aí que vão conduzir esse sangue. A artéria conduz o sangue do coração para o restante do corpo, ou seja, é o sangue oxigenado, sangue rico em oxigênio, que está indo para poder nutrir todos os tecidos do corpo. Esse sangue, ele sai com alta pressão, né? Porque ele acabou de sair do coração, então o coração bombeia bem forte esse sangue. Os capilares sanguíneos, que são os vasinhos mais finos que distribuem esse sangue aí. E as veias, que conduzem o sangue de volta para o coração. Então, o sangue sai através das artérias, o sangue oxigenado, ou seja, rico em oxigênio, e volta através das veias, né? Através desse sistema aí de bombeamento, rico em gás carbônico, porque o gás carbônico ele vai ser eliminado do organismo. Então, ele faz esse recolhimento também do gás carbônico para ser eliminado. Então, o sangue arterial, ou seja, que sai das artérias, ele é rico em oxigênio, ele está saindo do coração. E o sangue venoso, ele é rico em gás carbônico, é o sangue que está retornando ao coração aí. Aí a gente tem a diferença entre esses vasos. Olha, a veia, tá, que levam ao coração o sangue vindo do corpo, as suas paredes são mais finas do que a da artéria, porque esse sangue, ele retorna com uma pressão menor. Já a artéria, ela leva, olha como que é mais grossa a parede dela, porque ela leva o sangue do coração para o corpo. Então, tem que ser uma parede mais forte, mais espessa, porque o sangue, ele tá saindo com uma pressão maior, tá? E os capilares são mais fininhos, eles levam o sangue aí aos tecidos para fornecer oxigênio às células. E eles ligam as artérias e as veias, ou seja, fazem essa comunicação entre a artéria e as veias. Então, se eu perguntar por que a artéria ela é mais grossa, né? Porque o sangue ele está saindo do coração, ele está saindo com pressão, ok? Aí a gente vê as diferenças, então, que a gente falou. Artérias conduzem o sangue para fora do coração, rico em oxigênio. No seu desenho, as artérias estão de vermelho, ok? E as ramificações são os capilares sanguíneos. E as veias, olha lá, o sangue está retornando ao coração. Então, conduz o sangue de volta ao coração, esse sangue rico em gás carbônico, tá? Com a contração é gerada a pressão que gera o pulso, ok? Quando a gente mede o pulso, né? A gente coloca a mão aqui no punho, que a gente mede o pulso, na verdade, a gente está medindo o quê? O ritmo desse batimento cardíaco, né? Que nada mais é do que a pressão, como esse sangue está saindo do coração. Quando nadamos ou tomamos um banho frio, o batimento cardíaco aumenta, pois precisamos de mais oxigênio para produzir energia. O mesmo ocorre quando levamos um susto, para que possamos ter energia para fugir. Isso aumenta nessas ações, aumentam aí a frequência cardíaca e meu corpo entende que isso é bom porque ele precisa reagir rápido àquele estímulo. O coração, que é o órgão principal aí do sistema cardiovascular, ele tem cerca de 250 gramas, tem o tamanho de uma mão fechada, é um órgão oco e dividido em 4 partes, ok? São 2 átrios e 2 ventrículos. Então, o coração é dividido em 4 partes, 4 cavidades, que a gente chama 2 átrios e 2 ventrículos. Átrio direito e átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. E a função do coração aí é realizar essas contrações a fim de fazer o quê? O sangue circular pelo nosso corpo, né? Para que todas as células do meu corpo sejam nutridas. Aí as cavidades debaixo do coração, olha lá no seu desenho, tá? Tem uma cavidade de azul e uma cavidade de vermelho. Então, essas 2 cavidades são chamadas de ventrículos. As cavidades superiores nós chamamos de átrio. Átrio direito e átrio esquerdo. O sangue de um lado do coração
não se mistura com o outro, tá? O sangue arterial, ele nunca vai se misturar com o sangue venoso, porque ele acabou de sair do pulmão. Ele recebeu oxigênio, ele entra no coração, o coração bombeia ele para o corpo e depois ele retorna na outra cavidade, tá? E dessa cavidade que tá de azul, né, que é o sangue que tá rico em gás carbônico, ele é bombeado para o pulmão para ele ser oxigenado novamente. Isso que é o que nós chamamos de ciclo cardíaco. Aí a gente vê o caminho percorrido pelo sangue. O sangue ele entra, né? Vai para o ventrículo direito, vai para as artérias pulmonares, vai para o pulmão, né? Sofre hematose, ou seja, ele é oxigenado, vai pelas veias pulmonares, coração e ventrículo esquerdo. Aí nós temos os dois movimentos que o coração faz, a diástole e a sístole. A diástole é quando o coração se enche de sangue e a sístole é quando o coração bombeia o sangue para o corpo, ou seja, ele se esvazia. Então, todo o tempo ele faz esse movimento, sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. A gente falou aí sobre a circulação sanguínea, nós falamos sobre o ciclo cardíaco, os principais vasos que compõem o sistema cardiovascular, a função do sistema cardiovascular, né? Que é nutrir, levar oxigênio, nutrientes e água para todo o nosso corpo, e aprendemos como que isso acontece de forma sistemática aí no nosso organismo, ok? Agora vocês vão na plataforma iônica e vão fazer uma atividade lá para mim, que eu deixei agendada para vocês, sobre o sistema cardiovascular. Quem ainda não tem acesso à plataforma iônica, vai procurar a secretaria da escola, vai ligar, tá? Ou pedir os pais para estar ligando. As meninas vão passar o acesso da plataforma para vocês e o passo a passo de como entrar, como fazer as atividades. Além de fazer as atividades lá, eu quero que vocês anotem também os gabaritos das atividades no caderno, tá? Como forma de registro. Tudo que vocês estão fazendo vai ser avaliado. Então, não deixe de fazer nenhuma atividade. Os pontos, né? A distribuição de pontos aí desse bimestre vai ser em cima das atividades que vocês estão fazendo e mostrando pra gente, ok? Então, espero que todos tenham gostado. Agora, vocês vão lá na plataforma iônica e vão fazer a atividade da aula, ok? E na live eu vou tirar as dúvidas e vou também fazer a correção aí dos exercícios, ok? Um abraço a todos e bons estudos aí para vocês.